Olá a todos e todas, paz e bem. Vamos estudar história? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar um pouco da história da África do Sul, mais especificamente da República da África do Sul. E para tanto, vamos então compartilhar nosso material e fazer nossa viagem pela história da África do Sul, que tem também muitos problemas similares, alguns deles ao Brasil, mas que serve como uma ferramenta para que estudemos a história da África e também, de algum modo, possamos entender também a história brasileira. Então, comecemos com os nossos slides em PowerPoint para fazer uma viagem pela história sul-africana. Muito bem, temos aí alguns mapas que mostram para a gente a África enquanto continente, aqui à esquerda, e aí mais especificamente, o nosso objeto de estudos de hoje, que vai ser a África do Sul, nessa região mais meridional, e não por acaso se chama África Meridional. Então, como parte da África Meridional, assim como a Namíbia, Botsuana, Lesoto, a gente vai ter também a África do Sul. Bom, a África do Sul, como nós veremos aqui, ela tem duas capitais, tá bom? Uma capital que é basicamente uma capital executiva, que é Pretória, que eu mostro aqui nesse mapa para vocês. Então, aqui Pretória, capital executiva. Enquanto a cidade do Cabo, aqui já mais ao sul, ao extremo sul da África do Sul, a gente vai ter a capital legislativa da África do Sul. Lembremos que, ao longo do imperialismo, no século XIX, um grande empreendedor capitalista inglês, chamado Cecil Rhodes, ele tinha um projeto de domínio para a África. Ele que dizia o seguinte, né? Queria poder conquistar todas as estrelas do universo e anexá-las ao Império e à coroa britânica. Ele também tinha a pretensão de fazer uma gigantesca ferrovia, ligando a cidade do Cairo, no Egito, até a cidade do Cabo, na África do Sul. Ou seja, ele queria fazer uma ferrovia cortando todo o grandíssimo continente africano. Esse projeto não foi levado a cabo, até porque, em fevereiro de 1885, aconteceu a Conferência de Berlim. E aí, as grandes potências europeias pegaram o mapa da África, colocaram sobre uma mesa em Berlim, e nessa conferência dividiram a África entre si. E, tentando evitar o grande domínio, a grande hegemonia britânica no continente africano, eles fizeram, entre outras coisas, nessa famosa partilha da África, na Conferência de Berlim, foi dada para os belgas, mais especificamente para o rei da Bélgica, Leopoldo II, a República Democrática do Congo, na época, o Congo belga. E esse Congo belga foi fundamental para que Cecil Rhodes e a coroa britânica não fizessem uma ferrovia gigantesca cortando todo o território africano de norte a sul, da cidade do Cairo, no Egito, até o Cabo, na África do Sul, que será o nosso objeto de estudos de hoje. Então, vamos lá. Bem, o território sul-africano já era ocupado há milênios por indivíduos, por povos nativos sul-africanos. Esses povos nativos eram de vários grupos, de várias etnias, tá bom? Mas o grupo Banto era o grupo dominante, o grupo predominante. Dentre eles, a gente vai ter também os Zulus e os Xhosa. Nelson Mandela era um Xhosa. Bem, esses povos viveram ali, né? Tinham suas relações, também os seus conflitos, etc., como o povo Banto e outros povos das regiões, mas já por volta do século XVI e do século XV, melhor ainda, navegadores portugueses já estavam circulando ali pelo extremo sul da África. Bartolomeu Dias, em 1492, vai, no seu périplo africano, cruzar o Cabo das Tormentas, no extremo sul da África do Sul, que depois vai ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Posteriormente, colonos holandeses
vão se mudar para aquela região para poder ocupá-la, explorar a região. Esses colonos holandeses fugiam das lutas religiosas também que existiam na própria Holanda. Eles eram basicamente de origem calvinistas, eram protestantes calvinistas. Eles vão chegar naquela região, vão fundar colônias também, né, de exploração, e para viver também na região, e os seus descendentes serão chamados de Boers. Boers simplesmente quer dizer camponês em holandês. Eles vão fundar ali algumas colônias e por ali viverão, explorando, também se relacionando com os próprios nativos sul-africanos. Porém, a coisa se agrava quando, no século XVIII, a Inglaterra, já no seu processo de franca industrialização, a Inglaterra, não podemos esquecer, é o primeiro país do mundo a viver um processo de industrialização ainda no século XVIII, colonos ingleses vão chegar na região do Cabo, na África do Sul. E aí vão começar a interagir com os holandeses e com os nativos africanos, sul-africanos da região, os bantus de modo geral. Claro que os holandeses, né, fragilizados em termos militares em relação aos ingleses, vão acabar cedendo espaço para os ingleses. Eles vão se recolher para regiões mais ao norte, mais ao interior da África do Sul, e vão fundar ali alguns estados livres, livres dos ingleses, mas também explorando ainda a população nativa negra sul-africana. Vão fundar as colônias livres, né, os estados livres, melhor, de Orange e Transvaal, que a gente vai ver aqui no mapa que nos ajuda, certo? Transvaal, porque depois do rio Vaal, que fica na região interiorana também da África do Sul. E Orange, porque também era nas proximidades do rio Orange. Então, ali, os holandeses vão fundar duas colônias livres do domínio dos ingleses. Então, nesse momento, ao longo do século XVIII, a África do Sul já é ocupada, vilipendiada por colonos, tanto holandeses quanto ingleses. Bem, no século XIX, acontece que os holandeses vão fazer descobertas surpreendentes de ouro e de diamantes na região de Orange e Transvaal. Obviamente, isso fez crescer o olho, né, os olhos dos ingleses da região do Cabo, que começaram a se dirigir para a região de Orange e Transvaal e disputar a região contra os holandeses. Isso vai levar, posteriormente, à famosíssima Guerra dos Boers, como eu coloco aqui para vocês nas transparências. As primeiras escaramuças acontecem entre 1880 e 81. Nesse primeiro momento, os colonos Boers, holandeses, conseguem rechaçar os ingleses. Porém, como os ingleses, muito mais fortes, né, militarmente, né, belicamente, vão fazer um segundo momento de conflito e nem mesmo com a ajuda dos alemães, os colonos holandeses de Orange e Transvaal vão conseguir resistir às forças britânicas. Será o segundo momento da Guerra dos Boers, que vai durar entre 1899 e 1902. Nessa guerra de 3 anos, se usou algumas das maiores tecnologias de então. Os tanques de guerra foram usados pela primeira vez da história da humanidade numa guerra, nessa Guerra dos Boers, pelos ingleses, que obviamente vão acabar vencendo os holandeses. Ao longo dessa guerra, o historiador chileno Héctor Bruy, que foi professor aqui na Unicamp, em São Paulo, né, está aqui vizinho a gente do Rio de Janeiro, vai falar que nessa luta imperialista não havia respeito. Para dominar a região dos povos, né, colonos, dos povos locais, perdão, africanos, ingleses e holandeses não se respeitam e destroem-se entre si, holandeses e ingleses brancos, para poder explorar o ouro e o diamante, e, é claro, também a própria posição estratégica interessante da África do Sul no contexto do século XIX. Bom,
No primeiro momento, os holandeses chegaram a ser ajudados, né? Os Boers holandeses foram ajudados por alemães. Todavia, não conseguindo fazer uma guerra frente a frente com os ingleses, partiram para a tática de guerrilha. Mas nem com guerrilha eles acabaram sendo bem-sucedidos. Sabemos que, historicamente, os ingleses chegaram a fazer campos de concentração onde, né, prendiam e vilipendiavam holandeses e, por que não, também colonos, povos originários da África do Sul. Em 1902, os holandeses foram obrigados a assinar um tratado de paz, os colonos holandeses, e suas terras tornaram-se colônias da Inglaterra, colônias britânicas, e eles passaram a ser chamados de Afrikanders. O processo de independência agora, né, da África, sob o domínio dos ingleses, lá por volta dos anos 1910, 1911, eles vão chamar toda aquela região de domínio do Império Britânico ou União Sul-Africana. Enquanto União Sul-Africana, toda aquela região, Orange, Transvaal, Cidade do Cabo e Natal, eram todas dominadas, eram um domínio da coroa, né, do Império Britânico na África do Sul. Claro que vai haver, desde já, ou melhor, desde antes, segregação dos povos locais. Só que, com o domínio britânico profundamente estabelecido, a partir do início do século XX, o apartheid, ou um regime de segregação na África do Sul, vai ser estabelecido agora com muito mais força, com muito mais rigor. Em 1911, a minoria branca, que nunca chegou a 20% na África do Sul, vai estabelecer uma série de leis, que a gente vai chamar aqui, então, de novo, de apartheid, que pode ser simplesmente segregação, sentido literal, né? Separação ou colocar à parte, separar os negros, excluir os negros no próprio domínio inglês na África do Sul. A palavra tem origem na língua afrikaans, do holandês antigo, falado na África do Sul, né? Bom, e aí eu coloquei para mostrar para vocês aqui algumas cenas, né, algumas figuras que mostram a segregação que existia na África do Sul até o início dos anos 1990. Aqui uma arquibancada de um estádio, né, de futebol ou de rugby, em que os brancos são separados dos negros, tá bom? Porque por uma corda, porque não era possível, não era permitido que eles se juntassem. Então, era segregação oficial, institucional, tido como algo legal pelo governo sul-africano de minoria branca, de dominação de minoria branca. Aqui também nós vamos ter o Banco da Praça, né? Vejam aqui, ó, only Europeans, né? Europeans only. Somente brancos deveriam sentar. A gente até vê aqui uma jovem negra trabalhando para sua senhora branca, né? Aqui a gente vai ter uma chamada comunidade, uma favela da África. A mais famosa de todas é em Soweto, em Joanesburgo, uma grande cidade sul-africana, onde eles vão viver em condições absolutamente precárias. Os negros ficavam e viviam em ambiente separado, segregado, com as piores terras, com terras menos produtivas, não terras com saneamento básico, viviam em condições deploráveis, e isso era feito de maneira legal pelo Estado sul-africano de minoria branca. E também as próprias praias, como a gente vê aqui, as praias eram espaços também de segregação. As melhores praias para os brancos e as piores praias destinadas aos negros sul-africanos. Bom, em 1948, a África do Sul se separa da Inglaterra enquanto colônia. Mas mesmo separada, o regime de segregação não foi extinto. A elite branca, que vai dominar o país, tá? Agora não é mais um domínio do Império Britânico, mas sim uma república agora da África do Sul, que é uma república parlamentarista. Isso não impede que o país continue trabalhando com a segregação dos negros na África. Então, leis institucionais, quer dizer, legais, separavam brancos e negros.
87% da terra era para o uso da elite branca, que era minoria numericamente. O negro sequer poderia adquirir essa terra. A legislação separava, como nós vimos aqui, os bairros de brancos e negros. Um negro sul-africano, para trabalhar num bairro do branco, tinha que ter um documento chamado passiló. Com esse passiló, ele poderia pegar o ônibus, ir para o bairro do branco e trabalhar para o branco. Atenção, isso já foi objeto de prova do Enem, inclusive. O negro, para poder trabalhar para o branco, tinha que ter o passiló. Sem o passiló, ele não poderia adentrar a cidade dos brancos, tá bom? Então, havia separação de zonas residenciais, como nós falamos aqui. Era crime uma relação entre brancos e negros. Era proibido por lei qualquer relação que envolvesse amalgamacionismo. Não podia haver misturas entre brancos e negros. Brancos só poderiam casar-se com brancos. Negros só poderiam casar-se com negros. O amalgamacionismo, a mistura de homens, né, como se dizia na época, de raças, isso é um termo que não se usa bem hoje, era proibida na África do Sul. Também havia separação nas escolas, nos hospitais, nos ônibus, ônibus para brancos, ônibus para negros, escolas para brancos, escolas para negros. Obviamente que escolas, hospitais e transporte de melhor qualidade para os brancos e o que fosse de pior qualidade era colocado propositalmente para a população negroide. Então, nesse nosso discurso muito comum hoje, né, de meritocracia, você não pode pensar meritocracia na África do Sul, do apartheid. Como também não é fácil pensar em meritocracia no Brasil, até porque as oportunidades não eram e não são iguais para todos, como nós podemos ver aqui nas escolas, hospitais e, por exemplo, transportes na África do Sul. Sigamos aqui. A população negra era impedida de participar da vida política, ou seja, eles não tinham direito à cidadania política. Negros não podiam votar, nem poderiam ser votados na África do Sul. Tá? Eles eram obrigados a ter um documento de controle de sua vida pessoal. As relações, por exemplo, de contratos de trabalho poderiam ser rompidas pelos brancos, mas nunca pelos negros. O cidadão branco, patrão, poderia romper um contrato de trabalho, enquanto o negro não poderia romper um contrato de trabalho com o seu chefe, com o seu senhor. Bom, eles moravam, então, em grandes favelas, chamadas, né, homelands, ou então em townships, grandes favelas, né? A mais famosa de todas, como falei com vocês, era em Soweto, tá bom? Ali onde aconteceu um levante popular em 1976, que culminou com a morte de quase 700 negros, que exigiam simplesmente escolas de melhor qualidade para eles, transporte digno, hospital com alguma dignidade. Não queriam escolas que os segregassem, que dessem menos oportunidade também para a população negra. Ou seja, o apartheid podemos traduzir numa política racista, segregacionista, que existiu na África do Sul até princípios dos anos 1990. Realmente é muito triste. Vejamos aqui, então, algumas características do apartheid na África do Sul. Tá? Lei de Terras Nativas, de 1913. Dividia a posse da terra na África do Sul por grupos raciais, como eu disse para vocês. Melhores terras para os brancos e as piores, né, para os negros, as townships. Lei sobre nativos em áreas urbanas obrigava os negros a viver em locais específicos. E se fossem trabalhar para os brancos, tinham que ter um documento, né, um passe-ló, para poder trabalhar para o branco, para poder circular no território dos brancos. Havia a lei de proibição do casamento misto de brancos e negros, né? Ou seja, era proibido o amalgamacionismo. Era totalmente proibido. Mesmo depois do fim do apartheid, levou tempo para que houvesse mais uniões entre brancos e negros na África do Sul. Até porque isso foi colocado
no interior do entendimento das pessoas pelo hábito, pela cultura, pela repetição. Como diria o filósofo inglês David Hume, aprendemos também pelo hábito. Imaginem vocês, se era proibido o negro sentar no banco da praça, em dadas praças da África do Sul. Quando a lei acaba, quando acaba o apartheid, durante muito tempo, muitos negros seguiam não sentando naqueles bancos das praças, porque eles entendiam que deveriam ser assim, que as coisas aconteciam assim, porque assim foi ensinado para eles. Então, a gente vai acabar reproduzindo o hábito, como diz o filósofo David Hume. Bom, a lei do registro, como eu também falei para vocês, um cartão diferenciado para identificar quem era o negro que trabalha para o branco. Se o negro não trabalha para o branco, ele sequer pode circular num bairro do branco. A lei de áreas de agrupamento de 1950 determina os locais onde cada grupo viveria de acordo com a sua raça. A palavra raça e racismo surge a partir dos anos 1860, com um médico norte-americano chamado Morton, que vai estabelecer a divisão de nós humanos em 5 raças. Daí que veio o racismo. Claro que foi um grande equívoco dele, mas que na época era utilizado. Teremos a lei de autodeterminação dos Bantu, que vai criar fundamentos governamentais distintos, leis que valiam, né? A cidadania para o branco era diferente do que era ser cidadão negro na África do Sul. E também a lei das reservas de benefícios sociais, de 1953, que vai determinar quais locais públicos poderiam ser usados, frequentados por brancos, né? E quais os espaços que os negros poderiam usar, tá bom? Banheiro público, então você vai ter banheiro para o branco, banheiro para o negro. Evidentemente, vai se dar preferência em qualidade para os brancos. Bem, como vimos, os negros não poderiam ter direitos políticos, não podiam ser candidatos e nem podiam ser eleitores, tá? Não podiam exercer diversos trabalhos os negros, nem serem patrões, não poderiam empregar os brancos, apenas o contrário, o branco poderia empregar o negro. Falamos aqui também das terras divididas, a educação, escolas só para negros, de qualidade bastante inferior, além do que a segregação em ônibus, exclusivos para brancos e ônibus também para os negros, tá bom? Frequentar bibliotecas, piscinas públicas, praias, como nós vimos aqui, cinemas, havia uma separação para os brancos e para os negros. Bom, vamos falar agora um pouquinho de Nelson Mandela, o famoso Madiba, que viveu entre 1918 e 2013. Madiba, ou Mandela, foi um advogado, um ativista político pelos direitos civis, pelos direitos políticos dos negros sul-africanos, tá bom? E também foi presidente da África do Sul entre 1994 e 1999. Ele ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz nos anos 1990. Ele foi um dos líderes do movimento na luta contra o apartheid. Chegou a ficar preso por 27 anos, porque ele era considerado, obviamente, um ativista, um conspirador político contra o governo dos brancos ingleses minoritários, né, na África do Sul. Mandela, ao chegar na escola, recebeu um nome de batismo, dado por seus professores brancos. O nome dele vai ser Nelson. Então, Nelson Mandela. O nome dele, Nelson, era uma homenagem ao almirante Nelson, famoso navegador britânico que venceu Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo. Bem, em 1927, Mandela, já com a morte do seu pai, ele perdeu o pai então ainda criança, ele vai morar com o seu tio, antes de completar 10 anos de idade. O seu tio paga para ele uma escola digna, uma escola de qualidade, para negros, e lá ele vai estudar e fazer os seus estudos básicos, né? Sua formação básica.
Depois, ele vai ingressar na Universidade Fort Hare. Nessa universidade, que foi a primeira que permitiu que negros estudassem nela, ele vai fazer o curso de Direito, mas não acaba. Ele é convidado a se retirar da universidade por conta do seu ativismo político na luta pelos direitos civis e sociais dos negros sul-africanos. Ele sai da universidade. Ele é saído, melhor, da universidade. E ele depois vai fazer o curso de artes. Ele tinha formação em artes. Mais tarde, ele vai voltar a estudar e fazer o curso também de direito, tá bom? Mas de modo à distância, vamos dizer assim. Aqui eu coloco para vocês duas fotografias de Mandela, ele aqui ainda bastante jovem, em 1944, e aqui o Mandela já maduro, tá bom? Presidente da África do Sul. Em 2008, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com o Madiba, com o Mandela, em Moçambique. Houve um encontro, então, entre Lula e Mandela em Moçambique, como vocês podem ver nessa fotografia de 2008. O Lula, na época, era presidente do Brasil e o Mandela, ex-presidente da África do Sul, tá bom? As relações internacionais, que são importantes para todo e qualquer país. É importante que tenhamos boas relações e não mais relações internacionais. Bem, Mandela se envolveu em movimentos estudantis e ele é um cofundador do Congresso Nacional Africano dos Jovens, tá bom? A CNA. A CNA, enquanto grupo de luta para os direitos civis e sociais, né, e políticos dos negros sul-africanos, já existia, mas o Mandela vai fundar o grupo dos jovens da CNA, que é o Congresso Nacional Africano, que vai lutar pela emancipação e pelos direitos dos negros sul-africanos. Ele é organizador e fundador da Liga Juvenil da CNA, vai ser um grande protagonista político. No primeiro momento, Mandela ele vai defender uma luta mais propriamente dita física, digamos armada, contra os exploradores brancos de origem inglesa. Depois, ele vai se tornando mais um pacifista e vai tentando organizar a emancipação da população negroide sul-africana, mas agora não chegando às vias de fato, tá bom? Mas ainda assim vai ficar preso durante 27 anos. Bom, em 1960 aconteceu o massacre de Sharpeville, quando a polícia reprimiu negros que protestavam pacificamente contra o regime do apartheid. Muitos foram mortos pela polícia, a ação deixou 69 mortos, e nesse momento Mandela se envolveu, tomando a frente no movimento contra a violência da polícia branca, da polícia sul-africana. O maior massacre que houve na história sul-africana, como eu disse para vocês, vai acontecer em 76, tá? No Levante de Lesoto, com mais de 700 vítimas negras sul-africanas. Bom, por conta de tudo isso, o Mandela vai amargar anos e anos na prisão. Naquela época, a África do Sul era governada pelos afrikaners, brancos, né, descendentes de colonizadores ingleses e também, de certo modo, né, holandeses que ocupavam o país e queriam manter a sua posição privilegiada. Evidentemente, essa política segregacionista do apartheid causou comoção em todo o planeta. E aí, no mundo inteiro, se começou a fazer embargos econômicos, políticos, esportivos à África do Sul. A África do Sul, nos anos 80 e 90, não participava, por exemplo, de Jogos Olímpicos, tá bom? Era proibida pelo COI. Não podia participar nem das eliminatórias e tampouco da Copa do Mundo, até porque o apartheid incomodava também o mundo como um todo. Então, a própria FIFA não permitia a participação da África do Sul em Copas do Mundo. Tá? Então, também, ela era excluída de vários eventos do mundo em função de sua política segregacionista do apartheid.
Bom, eu vou colocar aqui para a gente rapidamente um samba de enredo feito por uma escola de samba que é a minha escola de samba, a Imperatriz Leopoldinense, em 2015, que homenageava Madiba. Madiba, o apelido de Nelson Mandela. E até em função disso, na nossa aula de hoje, eu vim vestido com a blusa da própria Imperatriz Leopoldinense. Então, a gente vai ver aqui agora o samba de 2015, que ganhou, inclusive, o estandarte de ouro como o melhor samba daquele ano, tá bom? Que vai fazer uma homenagem ao Madiba. Escutemos aqui, então. A luz dentro de você, acenda, nada mais do que o amor. Entenda, a voz do vento vem pra nos contar. E na mãe África nasceu a vida, pura magia, valga abençoado, essa riqueza do triângulo sagrado. Mistério, grandeza, o homem em comunhão com a natureza. Na violência pelas mãos do invasor, o mar levou, nossa cultura, um novo mundo encontrou. A vida pra nascer, sempre o corpo no entender, olha, e agora chega o canto, em calor e pagar, é divino paladar, a poeira vai querer viver, a derrota que molhou pela dança, prepara pra turma por ele, reflexão que é o sol e a liberdade, sagrada busca por justiça e igualdade, e com a arte eu semeio a verdade, o despertar para o novo amanhecer. Vai se plantar a força da esperança, esperança, um novo jeito de viver. Vamos louvar o canto da massa, o disco em casa, pelo respeito. Vamos à luta pelos direitos, uma banana para o preconceito. Bandeira, bandeira, no ritual de liberdade. Lá vem a Imperatriz, eu vou com ela. Eu sou Madiba, sou a mãe da igualdade. Bandeira, bandeira, no ritual de liberdade. Lá vem a Imperatriz, eu vou com ela. Eu sou Madiba, sou a mãe da igualdade. Eu duvido que tu... Bom, então a gente ouviu esse belo samba de 2015 da nossa Imperatriz Leopoldinense, tá bom? A Imperatriz Leopoldinense é uma escola de samba fundada por entre os seus fundadores, a gente vai ter um padre indígena que vai fundar a escola de samba. Olha que coisa legal, tá bom? Essa relação aqui das nossas culturas, né? Um padre indígena é um dos fundadores, não é o único, da escola, tá bom? Bem, aí vou pegar aqui alguns vocábulos do próprio samba para a gente poder pegar e trabalhar aqui, tá bom? Mandela, então, é o nosso grande protagonista da história da África do Sul, e também Madiba, que é o seu apelido. A letra do samba ali vai fazer também algumas alusões que eu vou trazer para vocês, tá bom? Ele fala do maculelê, aqui a gente vê aqui, né? Maculelê faz parte da letra do samba. É um tipo de dança folclórica da Bahia, com matriz, né, nas culturas afro-brasileiras e indígena, onde, né, tem sua origem ligada a Brasil colonial, na exploração da cana-de-açúcar também nas próprias fazendas, tá bom? O maracatu já é uma dança típica, uma manifestação folclórica, então, portanto, cultura popular, também de origem africana, que vai surgir, né, no século XVIII em Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Então, as duas ali, né, Pernambuco ou Bahia, ligadas à nossa própria tradição e colonização, né, o trabalho do negro africano escravo vilipendiado também no Brasil. E aí o samba também fala, né, por a magia baobá abençoado. Né? O baobá é uma árvore nativa da África. O tronco tem forma de cone, pode atingir 9 metros de diâmetro e 30 de altura, tá bom? As folhas do jovem baobá são comestíveis. Reparem que aqui, ó, ele também serve para fazer
diversos objetos, como esteiras, né, redes e etc., como parte do seu caule. Então, ele é uma planta também sagrada, o baobá, na própria tradição africana. O samba vai trabalhar de tudo isso um pouco. O samba é cultura, não podemos esquecer disso. É muito comum e recorrente nas provas do Enem, temos umas questões vestibulares trazendo alguns sambas em enredo. E a gente vai trabalhar aqui no canal isso também, né? Bom, no final aqui do samba, a gente vai ter aqui uma alusão ao jogador de futebol Daniel Alves, que jogando na Europa, na época, numa situação de racismo flagrante, um torcedor de uma arquibancada jogou uma banana para o Daniel Alves, quando ele foi cobrar um escanteio. Ele, na bandeira de córner, pegou a banana, comeu e fez lá o cruzamento, e o time em que ele jogava ganhou a partida, inclusive, que é interessante, tá legal? E aí o samba vai fechar, né? Unindo as raças pelo respeito. Vamos à luta pelos direitos. Uma banana para o preconceito. É a letra da música que vai fechar nessa homenagem a Nelson Mandela, melhor, a Madiba. Bom, para fecharmos aqui, né, vou contar aqui uma história para vocês de um time de futebol brasileiro, a Portuguesa Santista. Então, em Santos, a gente vai ter, né, nosso canal. Temos alguns paulistas aqui nos acompanhando. Um abraço aí ao povo de São Paulo que já acompanha o nosso canal. Muito obrigado. Sou muito grato. Minha gratidão por todos vocês. Bom, em Santos, né, a Portuguesa Santista, um time de futebol, né, não tão famoso e grandioso na sua história de conquistas como o Santos, mas que, jogando na África do Sul, nos anos 1950, fazendo uma expedição pela África, o time foi jogar na África do Sul. No aeroporto, o clube já teve problemas, porque não se queria deixar, né, a elite branca sul-africana, com o apartheid, que os jogadores negros da Portuguesa Santista entrassem na África do Sul. Bom, depois de muita discussão, eles entraram. Na hora da partida de futebol, um novo problema. Não queriam deixar que os jogadores negros da Portuguesa Santista jogassem. Na época, um dos jogadores, né, da Portuguesa Santista, o Joaquim de Almeida, falou o seguinte: bom, ou jogam todos, ou não joga ninguém. Ou todo time entra, ou então ninguém entra. Então, depois que o Joaquim de Almeida colocou o imbróglio, o problema, isso ganhou repercussão internacional, tá bom? E a Portuguesa, ela entra para a história, a Portuguesa Santista, com esse esse fato, né, heróico, que veio também de um simples indivíduo, né? Aqui no caso, o Joaquim de Almeida. Ou seja, nós também fazemos história. Numa turma de 6º ano, um dos primeiros temas que discutimos com as crianças em história é: nós também somos agentes históricos. Assim como Mandela fez história lutando contra o apartheid na África do Sul, também o Joaquim de Almeida e todos nós, Joaquins, Josés, Joões, né, e Marias, também podemos produzir história. Nós também podemos produzir um Brasil melhor para todos nós. Bom, para fechar, eu deixo para vocês 2 questões de concurso discutindo África do Sul, tema recorrente nas provas do Enem, tá? Uma questão do Enem de 2013 e uma outra da Unicamp, Campinas, São Paulo, de 2014. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa aula, do nosso encontro. Se gostou, dá um like. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Comente nossas aulas. Faça sugestões, por favor. E nós nos encontraremos aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos e todas. Paz e bem. É uma satisfação estar com vocês, tá bom? Imperatriz Leopoldinense. Isso é comunidade, hein? Valeu. Tchau, tchau.